Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu estou aqui, eu estou fazendo esse vídeo bem meio que atrasado, né? Na verdade, eu já fui para o treinamento, para reunião, né? Treinamento não, desculpa, né? Para reunião da qual eu participei, né, tal. E no caso, como é que eu posso dizer para vocês? Eu já fui nessa reunião, né? E só que eu resolvi fazer o vídeo começar dessa forma porque eu participei de uma outra reunião, né? E aí eu estou com a mesma roupa que eu usei no dia, né? Dessa reunião, no caso, né? Que eu estou fazendo esse vídeo. E aí só para ilustrar um pouquinho, né? Para ficar uma coisa mais assim, trabalho, né? Então no caso eu estou iniciando o vídeo com essa roupa, né? Mas eu vou terminar com a roupa que seria mais natural do meu dia a dia, porque eu não estou com tudo que eu preciso, né? Para poder fazer o vídeo aqui comigo em mãos, né? Então eu vou acabar tendo que fazer esse vídeo em outro lugar e provavelmente quando eu estiver lá, né? Que vai ser no meu escritório, né? Provavelmente quando eu estiver lá eu vou estar com outra roupa, né? Então, só para ilustrar direitinho, eu resolvi começar o vídeo aqui assim, vestido com roupa de trabalho, tá ok? Antes de mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixe comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? De maneira geral é isso, então deixa eu explicar de leve para vocês do que se trata esse vídeo, tá ok? Tem muita gente que não sabe, né? Tem gente que simplesmente acredita que meu trabalho se resume a ser intérprete e tradutor, né? E consultor, né? De maneira geral. Mas não, o meu trabalho, isso é o que eu posso dizer que seria o meu trabalho mais bruto, por assim dizer, aquilo que eu faço no dia a dia, né, para tentar auxiliar os estrangeiros, tal, com o que eu tenho de técnica, que seria justamente o poder de falar, de ser bilíngue, né, e também a questão do toda a minha experiência, né, em assuntos na hora de resolver vários problemas, então eu consigo ajudar muitas pessoas, né. Mas o meu principal trabalho, pelo menos nos tempos de hoje, tem sido a tentativa de auxiliar, criar um sistema onde o Japão pode alcançar aí a coexistência multicultural, ou seja, basicamente hoje em dia a gente tem, querendo ou não, né, um distanciamento muito grande dos japoneses e dos estrangeiros, né? O japonês de maneira geral ele meio que não tem interesse no estrangeiro, né? Tem muita gente que reclama, japonês ele é preconceituoso, ele faz edime, que seria bullying com, né, o estrangeiro e tal, e olha, né? Preconceituoso, comete racismo e tal, mas olha, é muito raro de você ver casos assim. Você tem casos específicos, em momentos específicos, tá? Que acontece sim, assim como no Brasil. Eu canso de falar para as pessoas não esquecer que o Brasil é pior, né? Vamos ser sinceros. Quando se trata de racismo e preconceito, o Brasil é muito pior, né? Mas é lógico que aqui no Japão também tem. Mas isso é muito mais, como é que eu posso falar? Oculto, mascarado. Ele não é tão descarado, entendeu? Claro que tem alguns casos em específicos que são descarados, inclusive eles são permitidos por lei, o que é um grande problema, entendeu? É uma coisa que tem que ser alterada no decorrer. Vou dar um exemplo para vocês que é quando a gente fala de procura por imóvel, né? Basicamente aqui no Japão, o dono de um imóvel ele pode recusar te alugar o imóvel ou te vender, né? Pelo fato de você ser estrangeiro. Ele não precisa mascarar isso, ele não precisa falar que, não, ele mudou de ideia, não. Ele pode simplesmente falar, não, eu não alugo para estrangeiro. Ele tem esse direito, né? E eu particularmente acho isso errado. Eu acho que você fazer isso só pelo fato de ser estrangeiro, isso cabe crime de racismo, né? Mas o Japão não tem legislação para isso, né? Tudo muito, como é que eu posso dizer assim? Muito meio que ali em cima da linha, não tem regras muito bem definidas com relação a isso, né? Mas isso em si não é um problema tão grande, como eu falei, tipo, basicamente, apesar de você ter sim pessoas que recusam tal, mas ainda assim o estrangeiro ele consegue encontrar onde morar, né? Vai ser um pouco mais limitado, provavelmente vai ser casas mais velhas, etc tal, porque as mais novas eles não vão querer alugar para estrangeiro, na grande maioria das vezes, justamente pelo fato de que estrangeiro muitas vezes causa problema, né? Tanto na questão de não usar direito o imóvel, né? Acabar estragando ele, como também muitas vezes de não pagar tal. Isso que hoje em dia se tornou um problema menos grande, né? Por exemplo, o fato dos estrangeiros às vezes não pagar era uma coisa que realmente preocupava muito os donos de imóveis, né? Mas hoje em dia meio que quase que todo mundo, inclusive o japonês, tá? Não só o estrangeiro, é meio que obrigado a entrar
entrar numa fiadora, né? E aí a fiadora meio que intermedia o pagamento, então se você não pagar, a fiadora vai pagar, né? E isso meio que dá uma certa segurança para os donos de imóveis e, de maneira geral, se tornou bem menos comum a pessoa recusar por medo da pessoa não pagar, porque como tem a seguradora no meio, é tranquilo, né? Mas ainda assim tem gente que, simplesmente por não gostar de estrangeiro, por não querer lidar com isso e tal, recusa porque o inquilino seria estrangeiro, tá ok? E como eu disse, legalmente no Japão não existe problema nenhum nisso, né? É uma coisa que, como eu falei, a gente tem que pensar em resolver, mas não é esse o principal problema, né? No caso, o meu principal problema com os japoneses seria o fato de que eles não se importam com os estrangeiros. Eles não têm interesse no estrangeiro. Eles fingem que eles entendem, tipo assim, ah, não, estrangeiro, no final das contas é tudo igual, é o mesmo ser humano, então todo mundo é igual, só a gente só tem um pensamento um pouco diferente. Eles falam isso, mas eles, tipo assim, eles não querem saber quem mora perto da casa deles. Eles às vezes sabem que mora um estrangeiro ali, eles não vão tentar entender qual que é a etnia dessa pessoa, não vão tentar entender isso, não vão tentar levar em consideração isso pra, de repente, tentar entender as coisas que ela faz. Eles meio que ignoram, eles meio que largam a pessoa ali, entendeu? Enquanto que eles até têm ali como é que eu posso falar assim, um relacionamento entre eles, né, por questões de bairro, tal, o pessoal conversa, tal, eles não fazem questão de ter isso com o estrangeiro, então o estrangeiro ele fica meio que isolado, entendeu? E aí junta que o próprio estrangeiro também não tem muito interesse nisso, né, então realmente ele fica isolado ali, largado, tal. E a gente junta com vários outros problemas que o próprio estrangeiro, ele, de certa forma, ele vê isso como sendo meio conveniente ficar largado, por quê? Porque aí não enchem o saco dele pra ele fazer parte da reunião de bairro, etc, tal, né? Só que assim, isso traz benefícios, o fato de você não gastar seu tempo, como também traz problemas, sabe? Em momentos que os seus interesses deveriam de ser colocados também, eles ignoram, fingem que nem sabem de nada, entendeu? Não te avisam de algumas coisas, tal. E aí isso é um ponto interessante. Então assim, até para evitar problemas futuros e tal, então por isso que eu trabalho nessa questão de coexistência multicultural, né? Na intenção de não trabalhar com os estrangeiros, de explicar por estrangeiro a necessidade de se acostumar e se ali misturar com a cultura japonesa. Não, porque não adianta falar isso pro estrangeiro, ele tá pouco se lixando para isso, de maneira geral, tá? Por quê? Porque na cabeça do estrangeiro, ele é um imigrante. Ele veio para cá para ganhar dinheiro, ele vai voltar. E as pessoas pensam isso e já estão aqui há 20 anos, muitas, né? Elas não colocam na cabeça que ela se mudou pra cá de vez. Ela sempre pensa, eu vou voltar, eu vou voltar. E tem muita gente que volta e volta pro Japão depois, porque tá horrível o Brasil, né? Então, assim, no final das contas, é muito importante as pessoas entenderem que muitos estrangeiros vão ficar no Japão. Pra sempre. E aí que vem o grande problema. A gente não tem... muitos dos benefícios a gente não está pronto para receber, a gente não pagou, a grande parte das pessoas não pagaram direito à aposentadoria, né? A gente tem vários problemas que vão começar a vir lá na frente, né? E na verdade a gente teria que tentar resolver tudo isso também nas questões de, como eu falei, né? De acordo com que você começar a ficar mais velho, etc tal, vai chegar um momento que você não vai conseguir arranjar lugar onde morar. Por quê? Porque agora você não está trabalhando. E aí as fiadoras não vão querer ser seu fiador, né? E aí você simplesmente vai começar a ter vários problemas e o pessoal não vai querer te arranjar lugar para morar. Como eu falei, e dentro da lei eles vão poder recusar porque você é estrangeiro. Então assim, eu consigo enxergar várias probabilidades de problema que a gente tem que começar a resolver a partir de agora. E nessa tentativa, isso faz parte do meu trabalho, a tentativa de, no caso, promover a coexistência multicultural. Para que isso funcione, tem que começar a partir dos órgãos governamentais. As prefeituras, tal, elas têm que começar, elas tendo interesse nisso, porque se elas não se interessam, elas não criam medidas para que as coisas vão para frente, para que se promova, né? E depois que você consegue mudar a cabeça do governo, só então você começa a tentar mudar a cabeça da população, né? No caso, não pode se esquecer que a população japonesa que tem que entender isso. Por quê? Porque ela é 98% da população. Os estrangeiros são só 2%. E eles entender não vai mudar nada. Quem tem que entender alguma coisa são os japoneses, né? Só que primeiro eles precisam entender o motivo que eles precisam entender, né? E é justamente isso é o que faz parte do meu trabalho, explicar para eles, fazer os japoneses entender que é importante para eles, é pro benefício deles que eles entendam e se interessem mais pelos estrangeiros, né? Eu costumo até dizer assim que estrangeiro é que nem uma dinamite, né? Se você sabe o que é uma dinamite e você vê uma dinamite jogada no chão, você não larga ela ali.
Você vai avisar as autoridades que, olha, tem uma dinamite no chão, por favor, alguém tem que pegar. Você não vai se aproximar dela, vai falar para as crianças, olha, toma cuidado, é uma dinamite, aquilo é perigoso e tal, né? E você também vai ficar de olho, você não vai largar ali, né? Falar assim, eu vi, avisei a polícia, agora não é comigo. Não, você vai ficar de olho para evitar que alguém pegue e que use isso de má fé, entendeu? Por quê? Porque você sabe o que é uma dinamite e você sabe qual é o poder que ela tem, né? Agora, o estrangeiro é uma dinamite, mas ninguém aceita que é uma dinamite. Todo mundo finge que não sabe exatamente do que se trata. E qual que é o problema? Um estrangeiro, por exemplo, ele fica ali largado, sem os japoneses, de maneira geral, terem interesse nele, não quererem fazer amizade, não quererem se aproximar. Pois é, a máfia tem interesse no estrangeiro. Tanto é que você tem muitas contas de banco que eles compram de estrangeiro, né? Você tem muitos, hoje em dia, tá tendo muitos casos de roubo e coisas esquisitas que estão acontecendo, que a máfia tá contratando estrangeiros para fazer, né? Por quê? Porque os estrangeiros, eles vão nessa, né? Eles acabam indo, né? Não são todos, mas muitos entram nessa conversa de dinheiro fácil, etc, tal. Ou seja, é a dinamite que foi largada no chão e que ninguém ficou olhando. Aí vai alguém lá de má fé, pega e tenta usar, entendeu? Essa é uma. Outra coisa, você pega uma dinamite e larga lá de qualquer jeito. Você não cuida dela direito. Você deixa ela em condições ruins. Então o que pode acontecer? Ela pode explodir do nada, entendeu? Porque foi mal cuidado. Ou de repente ela pode infectar alguma coisa, trazer algum problema em outra coisa. Ou seja, isso que eu quero dizer. O estrangeiro, ele é que nem uma dinamite, por quê? Porque ele tem o poder de destruição. Ele não é uma arma. Ele é uma dinamite. Uma dinamite é uma ferramenta. Se ela for muito bem utilizada, ela pode trazer muitos benefícios para o Japão. Mas se ela for ali largada, for mal utilizada, for deixada na mão das pessoas erradas, né? Ou for largada ali sem cuidados, ela pode trazer problemas para as pessoas aonde aquela dinamite está. Então, é importante o japonês entender que, para o bem dele, ele tem que ter um controle maior com o estrangeiro. Ele tem que fazer amizade com o estrangeiro, ele tem que não largar ele ali para que ele possa ter um controle melhor. Então, tipo assim, se ele faz uma amizade, né, sincera com o estrangeiro, ele pode ali com aquela distância mais curta com a pessoa, perceber se de repente o cara tá usando um aquecedor a querosene de forma errada e pode dar um toque para ele e falar, cuidado, hein? Aqui no Japão a gente sempre toma cuidado, né? A gente é ensinado desde criança que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E isso ele pode evitar um incêndio, por exemplo, né? Então, isso são só alguns exemplos, né? Eu não tô falando que todos os estrangeiros não sabem utilizar um aquecedor a querosene, não. Mas a gente tem alguns problemas. Por exemplo, eu já quase causei vários incêndios, né? Por quê? Porque não é da minha cultura utilizar várias coisas que aqui no Japão é normal cuidar. Mas eu não causei um incêndio porque eu queria causar ou porque eu fui completamente irresponsável. É porque, na minha cabeça, eu sabia lidar com aquilo. Por quê? Porque eu faço churrasco, eu lido com fogo. Então, pra quem sabe lidar com fogo, como é que eu não vou saber lidar com aquele negócio? Mas não é igual, gente. Não é a mesma coisa, o sistema é diferente. Então, assim, a gente muitas vezes faz coisa errada sem nem imaginar que tá fazendo coisa errada. A gente nem faz ideia que aquilo pode ser um risco, entendeu? Por quê? Porque a gente não teve essa criação, a gente não passou por essa cultura, né? Hoje em dia eu aprendi muita coisa, por quê? Porque eu tive essa experiência. Mas tem gente que não teve a mesma sorte que eu de ter experiência e não ter grandes problemas. Porque tem gente que já tem experiência e já dá muito ruim, entendeu? Então, para não estender muito mais do que isso, basicamente esse é o meu trabalho principal hoje em dia. Eu tenho tentado trabalhar na promoção da coexistência, do aumento como é que eu posso falar? Atividades, né? Ações relacionadas à coexistência multicultural, né? E não só para brasileiros, mas para qualquer tipo de etnia aqui no Japão, tá ok? E eu vim trabalhando isso há muito tempo, gente. Eu vim tentando resolver, entrar ali, né, nesse meio há muito tempo. E eu fui crescendo aos poucos, fui aparecendo no jornal, fui aparecendo na televisão, trabalhando com outras coisas como Jovem Cuidador, né, que seria Yango Kera, né? Fui participando de vários eventos, fui convidado para eventos grandes também e tal. Então, fui sempre tentando me colocar ali naquele espaço, né? E posso dizer que finalmente isso começou a dar resultado. Por quê? Porque justamente, né, no que eu vou falar para vocês agora, acabei estendendo, mas agora sim entrando, né? Eu fui convidado finalmente pela província para fazer parte de uma reunião, né? Onde a gente vai estar, onde a gente, no caso, estaria discutindo ali sobre o futuro das várias ações que a província vai começar a tomar a partir de agora para tentar promover o aprendizado do japonês aqui
na província, né? Para os estrangeiros. Então, assim, desde coisas que eles vão estar fazendo dentro das escolas, né? Como também melhorias para tentar não só aumentar, mas e etc tal, com relação a classes de japonês que tem aí nas comunidades tal, né? Sem contar também que várias outras coisas, né? Tipo, relacionadas a isso, até ligadas direto à coexistência multicultural, né? Então, eu fui chamado justamente para participar dessa discussão. Então, se você for pensar, eu fui a única pessoa dali, a única pessoa não, porque fui eu e minha sócia, né? Mas assim, nós fomos os únicos que somos completamente pessoas jurídicas. Assim, pessoas jurídicas que eu falo assim, como uma empresa comum, né? Uma empresa normal. Por quê? Porque ali, se vocês olharem, eu vou mostrar depois um pouco para vocês da papelada e tal, né? Mas se vocês pegarem e olharem ali, basicamente a gente, como é que se diz assim? A gente ali era metade pessoal do governo, ou seja, das prefeituras, né? Principalmente da região, porque eu fui convidado para ser reunião da região, né? Então, Suwa e seus 6 distritos, né? Suwa, Chino, Okaya, Fujimi, Haramura e Shimosuwa, né? Então, essas 6 províncias aí, né? 6 cidades, né? 6 distritos, né? E foram convidadas várias classes de japonês que tem na região. Muitas não participaram, inclusive, né? E eu, como uma empresa, né? Mas por que eu fui convidado como uma empresa? Porque eu já faço parte desse meio, sou muito conhecido com relação nesses assuntos relacionados aí à coexistência multicultural. E 2, que a minha empresa, querendo ou não, ela tem um contrato com a prefeitura de Suwa e com a prefeitura de Okaya, justamente para oferecer esse suporte de coexistência multicultural, né? Tanto na questão de oferecer, no caso, atendimento aos moradores residentes estrangeiros da cidade de Suwa, como também auxílio para as crianças de nacionalidade estrangeira dentro das escolas, no caso de Shimosuwa, né? Então, levando tudo isso em consideração, eles me convidaram para participar ali e ajudar também na discussão desse projeto, né? E aí, no caso, então, é por isso que eu digo que finalmente começou a dar frutos, né? Depois de muita luta, até hoje, vou ser bem sincero, como eu sempre fui, por assim dizer, uma pedra no sapato da província, porque eu sempre fui aquela pessoa que reclama, né? Que ligava para eles e falava assim, então, vocês lançaram ali um vídeo, um livro, né? Um livreto, falando do que vocês vão estar fazendo ali para promover a coexistência multicultural, mas então, já passou tantos anos, o que vocês fizeram dali? Quero saber. O que? Vocês só fizeram isso, tal? Então, tipo, eu sempre fui uma pessoa que incomodou muito. Então, assim, sinceramente, para eles, era muito mais fácil juntar só pessoas alinhadas a eles, entendeu? E isso para eles seria muito mais fácil de lidar, né? Então eles sempre fugiram de mim. Essa era uma grande realidade. Por mais que eu incomodasse eles, eles fugiam de mim. Só que eu sempre tive um pensamento, na minha opinião, que assim, eu poderia, assim, desde o início, me alinhar a eles e facilitar a minha entrada ali dentro, né? Ou eu poderia fazer como eu faço, que é justamente bater de frente com eles, né? Dificultar a minha entrada, mas ficar sempre buscando formas de colocar eles numa situação que eles não pudessem mais me ignorar, não pudessem mais fugir de mim. E foi o que eu fui fazendo e foi o que eu consegui. Então, finalmente, depois de todo esse decorrer, para vocês terem uma ideia, né? Nas questões, por exemplo, do Yango Kera, né, que seria Jovem Cuidador, que é um projeto que a província de Nagano tem feito, né? E eles têm oferecido como é que fala? Um atendimento com intérprete e tal para as pessoas, tal, subsidiado pelo governo, né? De toda a província de Nagano, já tiveram mais de 100 utilizações em toda a província de Nagano, tá? E mais de 80% fui eu que fiz. Por quê? Porque o meu sistema é muito bem já pronto, né? Então, a maior parte foi eu que fiz, né? Porque o sistema que a própria província adota é muito lento, eles têm muita dificuldade, as pessoas não entram em contato com eles quase para poder, tipo, tirar suas dúvidas. Por quê? Porque eles só vão responder e te jogar depois para um outro lugar que lá não vai ter mais ajuda. Então, tipo, não é todo mundo que tenta se consultar com eles da província toda. Eles preferem, muitas vezes, consultar com a pessoa mais próxima que realmente vai resolver. Na minha região mesmo, eu sou muito forte, né? Todo mundo, não vou falar todo mundo, mas tem muita gente que me conhece, né? E sabe a minha capacidade de resolver problemas, né? Então, por isso, na minha região eu sou muito forte. E quando eles começaram com esse sistema de jovem cuidador, rapidamente eu consegui fazer com que várias pessoas soubessem do sistema e começassem a utilizar. Todo mundo que eu conhecia que se enquadrava no sistema, no caso, né? E devido a isso, então,
a província continuou tentando me ignorar, mas as outras instituições não, sabe, elas não me ignoraram. Pelo contrário, elas reconheceram o meu valor. E aí essas outras instituições começaram a cobrar da província. Toda vez que eles faziam um evento, um treinamento, ou ali sabe, uma reunião e não me chamava, assim que eles perceberam que eu não estava lá, eles já falavam para a província: por que ele não está aqui? Como é que vocês não chamaram ele? Ele é um dos caras mais conhecidos ali na região, tal, não sei o quê. E eles incomodaram tanto a província que a província começou a me chamar. Por conta própria, né? E aí é onde chegamos aí nesse momento que eu falei para vocês. Ou seja, tudo isso foi muito importante e muito valioso, né? E eu pretendo continuar lutando para conseguir chegar e alcançar cada vez mais resultados maiores, tá ok? No final das contas, caramba, eu falei 20 minutos, eu estou vendo aqui a numeração, né? 20 minutos direto. Acho que eu vou poder até fechar o vídeo, porque no final eu expliquei tudo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou aproveitar, no meu celular eu tenho a papelada que a gente usou, né? Porque a papelada eu ia mostrar pra vocês, mas eu ia lá no escritório, porque tá no escritório, né, a papelada, né? Mas eu me lembrei que eu tenho papelada aqui no celular, né? Eu tirei foto, essas coisas, tem PDF e tal. Então acho que eu vou fazer isso. Eu vou gravar a tela do meu celular, vou colocar ali no vídeo, e depois eu vou fazer um vídeo pra fechar. E aí eu acho que vai ser o suficiente, tá ok? Então, de maneira geral é isso, né? Deixa eu então mostrar pra vocês aqui. Acho que não. Acho que eu vou até fazer isso pelo computador, porque acho que vai ser mais fácil, mais fácil de lidar com isso. Deixa eu ver o que eu vou fazer melhor. Já já a gente se fala. Isso aí, pessoal. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui a papelada que foi entregue aí relacionada ao evento, né? Inicialmente, esse aqui foi o convite oficial, né, que eu recebi, no caso, para participar desse, que seria dentro do ano 6 Reiwa, né, porque o ano fiscal japonês varia muito de qual assunto está se falando, mas pelo menos com relação a isso ele termina no mês 3, né, vai de mês 4 a mês 3, então o evento ele foi realizado no mês 1, então ele é referente ao ano 6 ainda, ou seja, o ano 2024, apesar de a gente já estar no ano 2025, tá ok? E bom, basicamente o nome seria traduzido de forma direta, né? Então seria tipo um projeto para criação do formato ali das questões educacionais de japonês, né? E no caso se chama Chikikage, ou seja, reunião de região, e com a discriminação de região de Suwa, né? Região de Suwa que contempla, no caso, de 6 distritos, tá ok? Então, foi realizado aí no dia 21, né, do dia 1º, né, dentro da prefeitura de Suwa, né, usaram como local de realização lá. E aí a gente tem aqui, isso aqui é mais ou menos como é que eu posso dizer assim? Uma explicação básica do que seria o principal ali, realizado ali, tá? De maneira geral, iria se a prefeitura no caso, né, da província de Nagano, primeiro falaria mais ou menos o que eles têm feito até agora, tal. Cada região, ou seja, cada cidade, cada local que foi convidado iria estar falando da realidade do japonês atual e quais seriam os problemas, as dificuldades que todos têm, né? E aí, em terceiro lugar, né, quais seriam as dificuldades que se tem para poder, no caso, promover, né, a educação do japonês, né? Quando se trata de estrangeiros, claro, né? Não estamos falando de japonês, tá? E também coisas que gostariam de se pedir para o país ou para a província, né? Além de outros. Então, tipo, de maneira geral, a reunião se tratava disso, né? Era uma reunião onde a gente iria ali trocar informações, iríamos abrir ali nossas dificuldades e aproveitar ali o network ali direto com a província para poder fazer pedidos e etc tal, né? Não que pedindo eles vão fazer, mas tipo assim, é o começo, né? A gente tem aqui no caso, deixa eu esconder algumas coisas que não são interessantes, né? Mas a gente tem aqui no caso, olha, a participação dos 6 distritos, olha, Suwa, Chino, Okaya, Fujimi, Shimosuwa e Haramura, né? Já posso adiantar que, olha, eu não tenho lembrança de Fujimi estar lá. Se eu não me engano, Fujimi, o responsável, ele ficou doente e não veio, se não me engano, tá? As outras pessoas estavam todas lá. Aí nós, do Putz Network, né? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é como isso é importante, porque olhando aqui,
você percebe que em cima é só cidades, né, no caso, né? Os responsáveis da cidade. Abaixo da minha empresa, né, o Putz Network, você tem ali uma organização, né, de grande porte, né, que é o Kokusai Kogyo Center, inclusive que eu trabalho lá, né, já aproveito agora para eu trabalho até o mês 3 desse ano, tá? Eles decidiram que vão parar de oferecer o atendimento aos estrangeiros, né, de consultas, né, a partir do mês 4, né. Então, até o mês 3 vai ter, depois disso eu também não trabalho mais lá. Mas até então eu trabalho. Quer dizer, vou continuar trabalhando lá porque eles ainda vão oferecer o atendimento em escolas, né? Aos estrangeiros nas escolas. Então, eu ainda vou continuar contratado para isso, mas o trabalho que eu fazia ali de consultas vai acabar, tá ok? Fora isso, a gente tem ali, né? Embaixo, classes de japonês, né, que são classes de japonês comunitárias. Na maioria, pelo menos as que estão aqui, são todas elas, administradas por voluntários, tá ok? É lógico que meio que as cidades se aproveitam disso, né? E fica meio que como também, de certa forma, né? Que eles estão ajudando, etc. Tal, mas, né, tecnicamente, são coisas independentes, tá ok? Então, assim, você percebe que daqui a única coisa diferente que tem somos nós, né, do Putz Network. E foi uma batalha muito grande, como eu falei para vocês, para conseguir entrar aqui, né? Porque é importante que eles abram as portas para que nós também possamos dar nossa ideia. Afinal de contas, eu sou a única pessoa que tem ideias diferentes aqui, que tem ideias não tão boazinhas, não tão alinhadas com o governo, tá ok? Mas aí, o que eu posso adiantar para vocês daqui é que daqui, como eu falei, né, Fujimi, eu não me lembro de ter comparecido, né? Aí também você tem a classe ali, Sunday e Fureai, que também não compareceram, essas duas elas não vieram. A Ditino também não compareceu, nenhum responsável pela classe, e também o Fujimi também não compareceu. No caso, só compareceu ali a pessoa que é do Sakura no Kai, né? E a pessoa do Centro Internacional de Okaya, né, que eu falei para vocês, do Kokusai Kogyo Center, né? Além disso, também compareceu o pessoal ali da Associação Internacional de Nagano, né, que seria a AMP, né, tal. E o pessoal que seria do Tabanka Kyosei Soudan Center, que é o pessoal da AMP, por assim dizer, né? Só com nome diferente, mas é a mesma coisa. Mas aí, no caso, então, eles também estavam lá como observadores, tá ok? Então, tá, a gente tem isso daqui. Não ligue para aquilo ali, não, que ultimamente eu tô dormindo no escritório, tá ok? Aí a gente tinha aqui toda a explicação, mais ou menos, de alguns detalhes maiores relacionados ali a essa discussão e tal. Aqui eles repetem qual era o principal ponto que eles queriam discutir com a gente. Aqui tinham mais alguns, se vocês quiserem procurem na internet, né, mas há mais algumas, alguns dados que seriam importantes para a gente poder discutir sobre o assunto, né? Até aqui eu deixei impresso, né? Esse daqui é muito grande, então eu não imprimi, eu só estudei ele mesmo, né? E eu tenho ele em PDF no computador, né? Então não cheguei a imprimir em papel, né, no dia, né? Mas no caso, de maneira geral, isso, tá ok? A gente tem aqui, de maneira geral, o que seria o cronograma do dia, né? Então, eu expliquei mais ou menos que a gente chegou a conversar sobre isso dessa forma, né? E a gente conversou, discutiu e tal, né? A gente utilizou também informações como essa daqui, né? Que é dados de... de pesquisas que fizeram, né? Isso aqui é mais sobre a própria, tipo, o decorrer ali da conversa sobre o que a gente gostaria de pedir para o país e para a província, né? E quais são as dificuldades que a gente tem, né, no caso, né? E esse aqui seria sobre a discussão ali sobre as coisas que a província em si já está fazendo no momento, né? Então, tipo, eles aproveitaram ali o momento para poder explicar pra gente coisas que de repente talvez a gente não soubesse que tem, programas que talvez não soubéssemos que tem, etc, tal, ok? Aí só para deixar mostrado para vocês, olha, isso daqui também foi entregue por eles, né, sobre coisas que eles estão fazendo no momento e dificuldades que eles já verificam que tem, né, nesse momento, né? E aqui é a papelada que eu providenciei, quer dizer, eles mandaram para mim, eu providenciei, né? Isso aqui seria a lei, porque existe uma lei, tá? De promoção à educação japonesa, né? Então, tipo assim, isso aqui no caso seria o resumo dessa lei. Aqui a gente tem essa lei de uma forma mais assim, com cara de lei mesmo, né?
Então a gente tem aqui tudo isso aqui. Esse aqui, eu mostrei para vocês que tinha ali um desse aqui lá, dentro do papel que eles usavam para explicar, né? Isso aqui também fazia parte do que eles pediram para a gente ter ali como base, né, na hora de discutir. Mas isso aqui é o modelo da província de Akita, né? Akita-ken. Então eles também já têm um modelo lá de educação do japonês, então pediram para a gente levar em consideração. Esse aqui também seria, aquele ali é o resumo, né? Esse em azul. Esse aqui seria o total, né? Que eles lançaram, então a gente meio que teria que levar em consideração isso daí, sabe? Então a gente estudou tudo isso daqui, né? Fora isso, né? Tem também o da província que eu falei para vocês, mas eu não cheguei a imprimir. E aí, para facilitar um pouco o meu trabalho, né? Além de eu estudar por cima tudo, eu também aproveitei para fazer um resumo no chat GPT, né? Então, esse daqui é o de Nagano, né? E esse daqui é o da província de Akita, né? E aí, no caso, eu não só estudei com a papelada em si, mas também aproveitei para um resuminho básico e tal, ok? Eu não vou poder mostrar com muita atenção aqui, né? Mas como eu falei para vocês, aqui deixa eu esconder os nomes das pessoas, né? Mas aqui tem as pessoas que realmente apareceram no dia e tal. Só que, como eu falei para vocês, ainda que aqui o Fujimi foi colocado, mas de última hora ele não veio porque disse que estava passando mal, tá ok? Mas aí esse pessoal aí foi quem veio, né, realmente. E isso aqui nem é tão necessário assim, porque isso aqui é mais ou menos como nós estávamos sentados lá na hora, né? E aí acho que isso aqui é interessante mostrar, tá? Para quem tiver interesse aí, ó. Isso aqui são a lista de aulas de japonês que tem na região. Esse daqui é o do Centro Internacional de Okaya, né? São segundas-feiras, das 7 às 8h30, né? Maiores informações você liga aí nesse telefone que tá aí, tá ok? Aí você tem aqui o tal do Furiai, que também é em Okaya, né? São domingos, das 10h30 a meio-dia, né? Esse aqui é gratuito, tá? Esse daqui é 200 ienes por mês, né? E qualquer coisa liga nesse telefone. O outro é o Sunday, também em Okaya, no mesmo dia, tá? Domingos, das 10h30 a meio-dia, né? Por cada vez que você participa, você paga Hyakuen, né? 100 ienes, né? Qualquer coisa você liga aqui, tá ok? E aí, aqui você tem o outro lá que eu falei pra vocês, né? Sakura no Kai, né? Que é em Suwa, tá? Esse aqui é todas as semanas, quarta, sábado e domingo, das 10 a meio-dia, tá? Até que eles se esforçam bastante, hein? No terceiro andar ali, né? Do Genkikan, apesar que o outro eu não falei exatamente, né? Mas o primeiro lá, ele é lá no Yofu Plaza, né? Seria um shoppingzinho velho que tem aqui na cidade, em Okaya. E os dois são no Soaku Heights, né? Que é uma instalação ali do governo que tem várias salas e tal, né? E esse aqui mensalmente custa Gohyakuen, 500 ienes, tá ok? Aí você tem aqui a aula de Chino, tá? São a primeira, terceira, quarta, primeiro, terceiro, quarto e quinto sábado do mês, né? Das 1 às 3, né? E também no segundo domingo, das 1 às 3, tá? Parece que ele é feito no Tinoshihito Machi Plaza, que eu não sei o que é isso, eu nunca vi. Deve ser uma instalação lá dentro de Tino, tá? E é gratuito para participar. Qualquer coisa vocês liguem aqui. Eu tinha esquecido. Qualquer coisa no Sakura você liga aqui, tá ok? E por fim você tem ali o de Fujimi, né? Às quartas-feiras das 4 às 6 e também sexta-feira das 7 às 9, né? Fujimi Machi Community Plaza. Deve ser algum tipo de salão ali comunitário, né? Gratuito, qualquer coisa você liga nesse telefone. Então, isso daqui eu acho que talvez, pelo menos para vocês que estão assistindo aí, seja a informação mais importante de todas, beleza? E, bom, gente, eu não pretendo estender muito, né? Afinal de contas, tudo que eu tinha pra falar eu falei no início do vídeo, né? Com uma roupa mais bonita, inclusive, né? E aí, no caso, então, aqui vai ser só um fechamento mesmo, né? Como eu falei pra vocês, esse tipo de atividade é muito importante, né? A gente precisa aí entrar de cabeça nisso, porque senão a gente não tem espaço simplesmente, tá? Uma coisa que acontece que parece que os estrangeiros, de maneira geral, eles não entendem, né?
Na verdade, é uma coisa que eu acho que, assim, o brasileiro, principalmente, né? Toda a raça, de maneira geral, todas as etnias, o pessoal de hoje em dia não se preocupa muito com política, isso é uma realidade, né? Então, a gente pensa, mas e o Brasil agora, pessoal, tá todo mundo politizado. Não, o pessoal não tá politizado, o pessoal tá... Me fugiu agora a palavra, o pessoal tá dividido, entendeu? Você tem, você tem ali ideologias, as pessoas estão cada um para um lado dentro de uma ideologia, não é bem exatamente política, sabe? No final ela se separa e se divide dentro da política, mas as pessoas não param para realmente avaliar com muita atenção o conteúdo dessa política, sabe? O pessoal, tipo assim, olha, a gente tá dividido, por exemplo, né? Quem é lulista e quem é bolsonarista, né? Só, né? Tipo, não é só isso, sabe? Você, na verdade, eu acho que a política, se você realmente quer ser político, pelo menos quer lidar com política, você tem que digerir isso muito melhor, tentar entender melhor, tentar, por exemplo, não só ver isso, mas ver também quais são as políticas que a pessoa está apresentando, etc, tal, sabe? Então, tipo, é muito complexo, não é uma coisa simples, tá? Mas o problema, a questão não é essa. É que eu falo pra vocês que essa questão política que você vê é que as pessoas não estão discutindo a política no dia a dia. Tudo bem que a gente tá com pouco tempo, todo mundo tá trabalhando e tal, mas a questão é que as pessoas discutem muito isso só dentro da internet. Tipo, aquele pequenos 2, 3 minutos que você tem livre, você vai lá e fala o que você pensa, e você discute com alguém que falou o que pensa. Meio que a ideia de política, né, meio que se resume a isso hoje em dia. E não tô falando só do Brasil, não. Você vê isso nos Estados Unidos, em qualquer lugar, sabe? E o próprio Japão também não é muito diferente. Só que ainda no Japão você tem uma porcentagem de pessoas que realmente estão preocupadas, que vão votar porque quer, porque aqui não é obrigatório o voto, tá? Tal. Pessoas que realmente ficam lá tentando entender melhor. Eles fazem, como é que fala? Diferente do sistema brasileiro, né? Aqui você tem, como é que eu posso dizer, acesso aos políticos, sabe? Você consegue, na sua região ali, você tem um político que foi eleito com a sua ajuda, não só você, mas várias pessoas e tal, e geralmente costuma-se ter ali grupos formados por pessoas comuns que tentam ajudar esse político, que fazem ali, ajudam ele nas campanhas e etc tal. Então assim, você tem um contato muito próximo com ele, escuta as propostas dele, etc tal, cobra direto dele. Então isso aqui no Japão é um pouco mais próximo à política da população, enquanto que no Brasil é aquela coisa, né? O cara só quando tá buscando por voto é que ele aparece, né? Isso já é bem comum já a nossa compreensão disso, né? Mas por que eu entrei nesse assunto? É porque, por exemplo, aqui no Japão, né, os estrangeiros, de maneira geral, eles estão pouco se lixando, de maneira geral, tá? Pro que é decidido no Japão. Sendo que eles esquecem do fato de que as coisas que são decididas aqui também influenciam para eles, né? Eles, como moradores no Japão, né, ou seja, aquilo que influencia para o japonês influencia ele também diretamente, e tem muitas políticas públicas que vão influenciar diretamente na vida dos estrangeiros, são políticas que são feitas para os estrangeiros, né? E aí é onde eu falo que, como o pessoal não se une, não sabe, não faz nada, então o governo... Porque a gente é fraco. A gente é fraco porque são só 2% de estrangeiros para 98% de japoneses. Aí você divide isso por etnia, né? Você divide isso por idade, você vai dividindo isso por gênero, e isso vai ficando cada vez melhor. E você divide isso por cidade depois, né? Também, além da idade, por cidade, né? Que é onde o pessoal mora. Então, fica uma quantidade muito pouca de gente. Então, a gente tinha que se unir para poder discutir, né? Porque a gente nunca vai conseguir lutar em questão de números, tipo assim, somos milhões. Não, não tem isso. A gente somos poucos comparados com ao número de japoneses. Então a gente tem que lutar com porcentagem. Olha, por exemplo, numa cidade, imagina, seria difícil deles fazerem coisas assim, ou a gente poderia conseguir muitos benefícios pra gente, juntando, por exemplo, olha, 90% das pessoas aqui responderam essa enquete, 90% dos brasileiros, todos eles estão querendo isso, né? É muita gente. Se você consegue pegar isso, que nem, por exemplo, a minha empresa, com o tempo de experiência que a gente tem, com os contatos e network que nós fizemos, a gente consegue ter acesso a jornais, né?
no caso a repórteres, e a gente consegue fazer as coisas se tornarem notícia, né? O problema é que para tornar notícia tem que ser grande, tem que ser alguma coisa que realmente o jornal queira colocar, entendeu? E é onde eu falo, se a gente tivesse um poder desse, tipo, na região aqui, ó, tantos por cento dos brasileiros da região, a gente conseguia muita coisa. Mas não, os brasileiros, eles não se unem. É uma coisa que é complicado, sabe? É cada um por si, né? O brasileiro, ele só começa a chiar, gritar, espernear quando a coisa começa a apertar para ele. E é só para quem tá apertando que a pessoa grita, porque na hora que acabou, resolveu o problema dele, ele já não quer mais saber, ele já larga, né? Essa é uma realidade nossa, né? Mas é aquela coisa, não adianta ficar reclamando. Então, indiferentemente se eu tenho apoio ou não, eu tô fazendo a minha parte, eu tô tentando. E é por isso que eu falo que é tão importante essa vitória de ter conseguido entrar nessa reunião, né? Por quê? Porque o que eu queria dizer no final das contas é isso. Olha, naquela reunião que eu participei, né? Para não falar que eu era o único, tá? Porque não era, né? Mas assim, ali você tinha pessoal do governo, das cidades, né? Você tinha ali a pessoal ali da associação, associação não, do Okaya International Center, né? Que é o Centro Internacional de Okaya, né? Que é uma organização que responde à prefeitura de Okaya, no caso, né? Tanto é que a prefeitura de Okaya nem se deu o trabalho de explicar muita coisa ali na reunião. Ela falou, a gente terceiriza o serviço ali para eles e eles vão explicar melhor, né? Então, praticamente faz parte do governo, né? Aí, a única que seria meio que pessoas comuns seria o pessoal das aulas de japonês, mas ninguém apareceu, só veio uma das classes, né? Essa pessoa, que eu ia falar que é por isso que não somos os únicos, porque ela também é estrangeira, deu para entender que ela é estrangeira, provavelmente, se não me engano, ela era de nacionalidade chinesa, se não me engano, tá? Mas assim, aí a gente vem nos problemas, tá? Mas ela não fala um japonês tão bom, tão claro. E aí vem o grande problema dela, né? Ela é uma pessoa que age muito com emoção, só a base da emoção. E ela não tem conhecimento geral de como é que funciona o governo, das regras, do que dá, o que não dá, né? Então a pessoa às vezes fica pedindo coisas que não tem como. Vou te dar um exemplo bem simples para você entender, né? Por que é importante você, pessoas que realmente entendem do assunto, lidar com isso. Ela estava lá discutindo que tem que ser feito alguma coisa para as crianças estrangeiras, não sei o quê, porque as crianças, elas não estão tendo uma boa educação, não sei o que lá, e eu estou discutindo com a prefeitura não faz nada, não sei o que lá, e no meio dessa discussão toda, ela falando um monte de coisa, que a criança, ela tá no ensino médio, aí na hora que ela falou isso, a cara de todo mundo mudou, inclusive a minha, porque eu também sei do sistema, né? Por quê? Porque o ensino médio não é responsabilidade das prefeituras. O ensino médio é responsabilidade da província. Tudo bem que tem o pessoal ali da província, mas ela está discutindo com a prefeitura. Ela está reclamando que a prefeitura não faz nada, né? É claro que a prefeitura não faz nada. Ensino médio não é deles, não é com eles, então eles tipo assim, me desculpa, não podemos fazer nada, e não existe dó nem piedade, entendeu? Aí a província, então, que estava ouvindo, eles não vão fazer nada? Pois é, responsáveis dessa área da província não estão ali, eles são responsáveis pela parte de estrangeiros. Você tem setores responsáveis pela parte de educação, né? Porque indiferentemente de ser estrangeiro ou japonês, é o setor que mexe com aquilo. Então, a educação é o setor de educação, né? Então, assim, é isso que eu falo, tipo, a pessoa às vezes ela tá lá esperneando no lugar errado, da forma errada, e aí ela não surte efeito, entendeu? Então, para não falar que nós éramos os únicos estrangeiros ali, ela era uma estrangeira, mas uma estrangeira sem conhecimento suficiente para incomodar, né? Então ela só esperneou ali e morreu o assunto, o pessoal nem deu muita atenção para ela. E aí vem a parte que eu falo para vocês que é tão importante, porque aí sou eu e a minha sócia, né, que somos estrangeiros, estamos ali para lutar pelo direito dos estrangeiros, né? E por que eu falo isso que é tão importante? Porque, como vocês viram, exceto aquela pessoa que eu falei da aula de japonês, todos os restos são japoneses. E no final das contas, todos ali são ligados ao governo. Então, ninguém tem ali realmente, de verdade, o interesse em lutar pelas causas dos estrangeiros, né? Eles estão preocupados em lutar pelas próprias causas, né? Afinal de contas, o sistema precisa financiar eles, né? Você pode reparar que, de maneira geral, as grandes organizações que dão suporte a estrangeiros são formadas por japoneses, né? Você tem lá todo um sistema de japoneses, né? Na chefia, não sei o quê, trabalhando com isso, com aquele outro, e depois você tem algumas pessoas que só vêm de vez em quando, que só trabalham algumas horas, que são o pessoal que atende o público realmente estrangeiro, né? E eles falam, porque não tem a necessidade de mais horas, não tem a necessidade...
mas tem a necessidade de vocês estar trabalhando todo dia, então vocês não poderiam economizar isso daí, entendeu? Tirar o contingente aí japonês e colocar só estrangeiros e aí você deixar o pessoal trabalhando todo dia para o pessoal ter um salário decente e tal. Eles não estão preocupados com isso, mas é isso que eu quero dizer. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que mudar, tem que melhorar, né? E por isso era tão importante por eu entrar ali dentro, né, para poder ter mais força, para poder lutar. Por quê? Porque foi o que aconteceu. De maneira geral ali, todo mundo falou um monte de coisa, mas meio que foi tudo meio que assim, pessoal fugindo, sabe? Enquanto que eu fui o único ali que deu meio que uma dura em todas, na província principalmente, né? E também em cada cidade, né? Pela falta de vontade deles de fazer alguma coisa, né? Porque não basta só querer que as coisas aconteçam por si só, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? A prefeitura de Suwa, né? Eu tava ali também na intenção de pressionar eles, porque eu trabalho para eles, né? Eles me contratam os serviços da minha empresa para oferecer ali os serviços de promoção à coexistência multicultural, né? Só que eles estavam muito parados ultimamente, né? Não estavam querendo fazer nada de novo, então eu vinha pressionando eles ali, como eu tava na frente de todo mundo, então eu aproveitei para dar uma pressionadinha neles, né? Mas ainda assim eles foram bem, assim, pelo menos nas respostas, tá ok? Aí depois você tem do lado o Tino, né? Tino, eles foram lá não sei pra quê, né? Só comentaram que, tipo assim, que, né? Aí eles têm uma aula de japonês lá, tal, tá fazendo tal, mas a dificuldade é justamente, tipo, né? Não tem tanta gente usando, né? E é só isso. Não tinha muita coisa pra eles falar. Depois disso você deveria... foi Okaya, que como eu falei não falou nada, só falou que eles terceirizam para o Centro Internacional de Okaya, então seria mais dito para lá, mas ela só repetiu que em Okaya tinha sim algumas aulas japonesas, né? E que de maneira geral estava terceirizado para lá. Aí depois seria Fujimi, que não veio, né? Depois teve Shimosua, que o verdadeiro o responsável... por algum motivo não veio, não sei se ele também estava doente, o que foi, mas ele não veio, então veio um outro cara no lugar, né? E como ele não é o responsável, não sabe muita coisa, ele só falou mais ou menos que em Shimosua eles não têm aula de japonês, mas que também o contingente de estrangeiro é pouco, né? Então é só, né? Nós não fazemos nada também, né? E aí veio o Haramura, que tipo, Haramura já tipo assim, já meio que jogou as coisas no ventilador, né? Tipo, nossa cidade é pequena, nós não temos capacidade para sustentar nada disso, além do que não existe a necessidade, porque são muitos poucos os estrangeiros na cidade, né? E bababá, não sei o que lá, e é só. Né? Se vocês quiserem fazer alguma coisa, né, no nosso tamanho a gente não tem como fazer nada por conta, né? Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer alguma coisa em conjunto aí, né? Se não for assim, nós não faz questão. O Haramura veio que veio, né? Tal. Aí, como eu falei para vocês, o pessoal, a responsável ali da aula de japonês, da classe de japonês, é Sakura no Kai, essa meio que tentou rasgar o verbo ali, né? Reclamar, principalmente da cidade de Suwa, porque, tipo, ela teve contato com eles, né? Tal, principalmente, né? Não com a província exatamente. E aí nessa discussão toda, ela estava lá falando que até hoje houve um descaso, ninguém nunca se importou, ela já trabalha há mais de sei lá quantos anos, mas a prefeitura nunca nem soube da existência deles, não sei o que, né? É que, como eu falei, não tem pra quê, eles não têm necessidade de controlar isso, entendeu? Mas beleza, né? Então ela meio que jogou isso daí e tal, e na tentativa de explicar o grande problema de descaso, etc, tal, foi onde ela começou a falar desses casos aí de crianças que tiveram que sair da escola, tal, e aí é onde eu falo para vocês que esse é o complicado. A pessoa que não tem muito conhecimento, ela fala algumas besteiras, como por exemplo, ela falou que a pessoa ela foi expulsa da escola por não falar japonês. E olha, ninguém acredita nisso, porque não existe expulsar alguém da escola por não falar japonês. O que pode ter acontecido a pessoa, por não falar o japonês, ela não conseguiu passar de ano, né? E eles não tem jeito, né? Até o ensino, antes do ensino médio, você passa de ano automaticamente, entendendo ou não entendendo o japonês. Você só tem que concluir, né? Enquanto que no ensino médio, não. Você é um conjunto de notas, com avaliação, com postura, um monte de coisa. Se você não passar, você não passa e pronto, você reprova, né? E ninguém quer ficar reprovando, então provavelmente nesse decorrer eles disseram que não iam poder fazer nada, ela iria reprovar, então ela deve de ter saído por conta própria, porque ninguém expulsa, não existe a ideia de expulsão no Japão, né? Tem que se fazer uma coisa muito grande para você ser expulso, porque tecnicamente isso não acontece.
a explicação dela foi infeliz, provavelmente, né? Até porque ela mesma comentou, né? Porque o pessoal já falou, mas se aconteceu isso e tal, essa pessoa ainda tá por aí e tal, porque qualquer coisa a gente queria conversar com ela. Eles queriam entender melhor, porque sabe que não acontece, né? Ela, não, ela já foi embora, tal, né? Ou seja, não tem o que fazer, não tem como confirmar nenhum dado, né? E como eu disse, tecnicamente essas coisas não acontecem, a gente sabe que não acontece, né? Mas, né, então, tipo, como eu disse, ela só reclamou desse jeito. Ali o pessoal do Centro Internacional de Alcaia, olha, ele ainda foi dali, acho que eu posso dizer, o melhorzinho de todos, né? Mas assim, foi o melhorzinho entre aspas, por quê? Porque na verdade ela se aproveitou do fato que eu trabalho ali com eles, então ela já sabendo que ia ter que participar, ela começou a discutir comigo lá, quando eu tava ali, né? Quarta-feira eu trabalho lá, né? Então ela tentou discutir comigo, ela sabia que eu ia participar, né? Pra tentar saber o que eu pretendia falar no dia, tal, não sei o que, pra ela também se preparar mais ou menos alinhada ali, né? Então é uma forma dela economizar o tempo dela, né? Ela se prepara sabendo que eu já estou preparado, né? E como não há problema nenhum em discutir com ela sobre isso, né? Afinal de contas, eu sei que ela não vai tentar fazer as mesmas coisas que eu, a gente tem posições, né, diferentes, né, social. Então, eu discuti com ela, então ela falou uma coisa mais ou menos assim, ela explicou que no caso eles têm no total 3 aulas de japonês em Okaya, né, que 2 são comuns, né, de pessoas comuns, eles são a terceira, né, que eles trabalham fazendo lá vários serviços de suporte aos estrangeiros, não sei o que lá, né. Ela não falou nada, que a partir do mês 4 iria acabar, né, e tal, e que na visão dela, né, um grande problema é entender se o estrangeiro realmente quer aprender o japonês, né? Por quê? Porque sempre foi um problema o fato de não ter muita gente participando das aulas, né? Por mais que as aulas são gratuitas, etc, tal. Então, isso foi uma coisa que ela discutiu comigo, que ela sabia que eu também iria falar sobre isso, né? E aí depois chegou a minha vez, onde eu falei muita coisa, né? No caso, eu tô aqui abrindo para vocês, de maneira geral, tudo o que aconteceu, mas sobre o que eu falei, etc, eu não vou falar. Eu não vou falar porque, assim, eu acho que se alguém tiver interesse, vem falar comigo diretamente. Aí a gente discute, conversa, eu aproveito para tentar entender também o seu pensamento, etc, tal, né? Como eu falei muita coisa, né, ali, então eu não pretendo gastar muito tempo falando o que eu falei, né? Como eu disse, o interesse tem que partir da parte de vocês que estão assistindo, né? E aí, quem tiver interesse, a gente pode ali conversar mais sobre isso. Eu posso explicar, sim, as coisas que eu falei, as ideias que eu passei, né? E etc, tal, tá ok? Então, bom, acabou ficando... No final das contas, acabou ficando longo, né? Esse vídeo, né? Não era a minha ideia fazer isso, mas acabou ficando, né? Mas eu, pelo menos, acho que eu consegui deixar bem explicado. Eu acho que de todos os eventos, eu já fiz vários vídeos, assim, relacionados a eventos que eu participei, mas a grande maioria deles seria, tipo, treinamento do não sei o que, treinamento do sei lá o que. Então, não tem muita coisa pra falar, entendeu? Se tiver uma coisa interessante, eu mostro pra vocês e é só, né? Agora, esse aqui não. Esse aqui foi uma reunião governamental para discutir o futuro dos projetos que eles vão estar criando relacionados à educação japonesa, né? Educação de japonês, né? Do idioma japonês, que é, no caso, completamente ligado aos estrangeiros, entendeu? Ou seja, a gente está junto trabalhando para tentar fazer com que, definir como vai ser o formato de tudo isso, né? Então isso foi bem diferente do que eu participei até hoje, né? Não foi só uma questão de treinamento, eu realmente estou participando da criação do projeto, né? E aí, então por isso eu achei que nada mais justo do que explicar direitinho para vocês tudo o que está sendo feito, etc, tal, né? Para que vocês possam estar aí em primeira mão, pelo menos entendendo que está acontecendo alguma coisa, tá ok? Então, bom, de maneira geral é isso. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos, né? Olha a descrição do vídeo, que tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? De maneira geral é isso. Se você assistiu do início ao fim esse vídeo longo, só de falação, você tá de parabéns, porque eu tenho certeza que quase ninguém tem nem tempo nem saco para fazer isso, tá? Mas essa pessoa que escutou até aqui, que ouviu até aqui, então é porque mostra que tem muito interesse. E se você teve interesse de escutar até aqui, sinceramente, se for o caso e você achar que você de repente quer entender mais, conversar mais, bora conversar, vamos marcar um dia. Eu
eu tento me disponibilizar pra gente conversar, pra gente poder criar juntos aí alguma coisa. Conversar com mais gente vai me ajudar a ter mais ideias e outras visões das coisas, o que pode influenciar sim, né, no que eu posso tentar fazer ali em prol dos estrangeiros. E é o que eu falo para as pessoas assim, isso seria a política assim, né? Vocês tentando me ajudar, me dando mais informação, ou seja, conversando comigo, etc, tal, ou não, eu vou fazer. A diferença é que se você não faz nada, você só vai receber o resultado final, goste ou não. Agora, se você se interessa, vem, participa e tenta, aproveitando que eu estou sendo a ligação, né, tenta ali passar a informação, etc, tal, pode ser que vocês ajudem a construir o futuro do jeito que seja conveniente para vocês. Então, assim, eu acho que a política ela tem que ser assim. Se você largar na mão dos outros, depois você não pode reclamar do fumo que você vai tomar. Agora, se você faz parte, luta, tenta entender aquilo que você não concorda, você fala pra pessoa que tá ali te representando que você não tá concordando e tal, né? Porque só uma pessoa não concordar não muda nada, mas se muita gente se mostrar contra, aí né, o representante ele tem que pensar naquilo, né? Então, assim, você tem que mostrar o seu interesse para realmente tentar influenciar de alguma forma aí no que vai mudar a partir de agora, tá ok? Então, de maneira geral é isso, a gente se vê aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!